E foi. Então, vamos lá. Vamos dar início à nossa aula de organização da memória de cálculo para o método de Newton em uma variável. Desse semestre, para a gente deixar salvo para os próximos, né? Ao longo desse semestre e dos próximos semestres para os colegas de vocês. Vamos passar o slide? Então, qual que é o problema que a gente vai tratar? É o mesmo problema que está na aula de método da seção áurea, né? Só que a gente vai usar outro método para resolver esse mesmo problema. Então, tem essa função, né, em que o exemplo 8, ele pede para a gente aproximar um ótimo local dessa função x à quarta menos 14x3 mais 60x2 menos 70x. E, diferente do método da seção áurea, a gente não trata um intervalo de solução, né? No método de Newton, a gente precisa de um ponto inicial, né? Ou o que a gente chama de chute inicial. E aqui, o enunciado está dando para a gente o ponto de partida, o 0,1. Deixa eu botar minha ferramenta de lápis aqui. Deixa eu ver se está funcionando. Foi. Então, o ponto de partida, ou o chute, é 0,1. Tá? Para a gente começar o método, né, com uma precisão epsilon de 0,01, tá? Pelo método de Newton. Aí aqui tem um esboço da função próxima do ponto que a gente quer começar. Eu não lembro de qual era o intervalo do método da seção áurea, mas, né, provavelmente era algo em torno de 0 a 2. Então, tem essa figurinha aqui para auxiliar a gente para ver o comportamento, né, daquilo que a gente está tratando. A gente não precisa necessariamente do auxílio gráfico, tá? Com o ponto de partida e conhecendo como que o método funciona, a gente já consegue aproximar um ótimo. E se a gente não souber que ótimo é esse, né, se é ponto de mínimo local ou de máximo local, a gente usa as ferramentas analíticas que a gente tem. Tá? Essa função, por acaso, ela faz algo meio esquisito, que eu não lembro de cor, mas eu acho que é algo nesse sentido assim. Então, a gente está em algum momento em que essa função faz uma barriga, né, para baixo. Então, a gente vai ter um ponto de mínimo local aqui, que é o que parece que está acontecendo no intervalo 0 e 2. Então, como a gente vai tomar um partido ponto 0, 1, então a gente está em algo em torno aqui. Então, a gente vai começar daqui para aproximar essa função e, pelo estudo do gráfico aqui, vai ser um ponto de mínimo local. Vamos lá. Então, como que a gente executa o algoritmo? Antes de começar, a gente não precisar decorar a fórmula, apesar de ser simples. Deixa eu ver se tem aqui. Tá, tem aqui. Então, apesar de ser simples, que é essa funçãozinha aqui, a gente consegue deduzir ela. Tá? Mas quem é ela primeiro? Vamos voltar e deixar nas opções aqui para ficar de colinha para a gente. Como que a gente aproxima pelo método de Newton? A gente tem o valor que a gente quer achar, a gente chama de xk mais 1. É que minha letra não está boa hoje, não. Vamos voltar. Estava indo tão bem. Vamos ver aqui. Xk mais 1 igual a xk menos f' de xk
sobre f2' de xk. Então, como que a gente vai determinar, né, quem é o próximo ponto de acordo com as derivadas de primeira e segunda ordem, né? Através do ponto dado, que é o xk, onde esse primeiro k é o zero, dado pelo ponto, pelo chute inicial, que é 0,1. Então, com esse ponto e as derivadas, né, de primeira e de segunda ordem no ponto, a gente consegue calcular quem é o próximo valor, né? Quem é o ajuste que a gente está fazendo para chegar no ponto de ótimo que a gente está buscando. Mas o que o método de Newton faz? E uma dúvida muito comum, né, é que quando vocês estudam cálculo numérico, a função, se eu não me engano, para determinar o zero das raízes é xk mais 1 igual a xk, salvo engano, é menos f de xk sobre f' de xk. Se minha memória não tiver, né, incorreta, essa é a função que vocês utilizam em cálculo numérico para determinar as raízes de uma função, né? Mas por que não é isso aqui e é isso aqui, né? Por que são as derivadas de primeira e de segunda ordem, ao invés da função e a derivada de primeira ordem? Porque lá em cálculo numérico, a gente quer encontrar as raízes da função, tá? De uma dada função. Não é isso que a gente quer achar aqui. Tá? Eu não quero encontrar as raízes da função x² menos 14x3 mais 60x2 menos 70x. O que a gente quer achar aqui é um ponto de mínimo ou de máximo, né? Ou seja, um extremo dessa função. Então, ao invés da gente pegar a expansão da série de Taylor diretamente, a gente vai pegar aquela função e vai aplicar a regra né, que a gente chama de condição de primeira ordem naquela função aproximada para determinar um ponto extremo. Então, o que a gente faz numa determinada função, que aí eu vou escrever a série de Taylor aqui, para não esquecer mais. Como que é a aproximação? É f de xk mais 1 igual a f de xk mais f' de xk vezes xk, vezes xk mais 1 menos xk mais f' de xk vezes xk mais 1 menos xk ao quadrado sobre 2. E assim sucessivamente na expansão. Mas aqui a gente está fazendo uma aproximação quadrática. Então a gente vai esquecer os termos de ordem superior, né, por serem muito pequenos, que é o que geralmente a gente faz nesse tipo de método, né, por serem muito pequenas,
insignificantes nessa soma, a gente desconsidera eles e fica só com um termo quadrático, né? Com a derivada de ordem 2. Aí, por que fica diferente? Porque dessa função quadrática da expansão, a gente quer achar um ponto crítico. Aí, como é que a gente acha um ponto crítico numa função em uma variável? A gente deriva a função, por exemplo, f de xk mais 1. A gente deriva, está faltando x aqui. A gente deriva a função em xk mais 1 igual a 0. Então, por isso que ela fica diferente do que vocês viram em cálculo numérico. Então, dessa função, a gente vai derivar em xk mais 1. Então, ó, nossa, ficou horrível. D de f de xk mais 1 em xk mais 1. E nessa grandona também. Que a gente vai parar aqui. D de xk mais 1. Aí como que fica essa belezinha aqui? Vamos trocar a cor. Botar no vermelho. A derivada de funções. Né? Aí, aqui eu tenho que lembrar que eu estou derivando em xk mais 1 e não em xk. Então, eu só vou aplicar as regras de derivação em xk mais 1 e o resto eu trato como constante. Em f de xk eu não tenho xk mais 1, derivada aqui é 0. Em f' de xk mais 1 menos xk, eu tenho xk mais 1. Então, vou derivar aqui, vai dar 1. Aqui é constante, vai dar 0, então vai sobrar f' de xk. Então, eu já posso ir reescrevendo essa função, que vai dar... Eu vou entrar aqui, mas depois eu apago. Eu vou ter, então, f' de xk vezes 1, né? Aí eu continuo lá. Mais. Derivo agora o termo de ordem 2 aqui da expansão. F' de xk, vou tratar como constante. Tenho xk mais 1 aqui. E essa função está elevada ao quadrado. Então, esse expoente vai cair para cá, para frente. Eu vou tirar 1 dele para continuar a derivação. Né? Então, quem que vai sobrar? Vai cair o 2 para frente, 2 vezes f, 2 linhas, né? Derivada de segunda ordem, em xk. Como eu estou derivando o termo de segunda ordem, o expoente cai e a função continua, né? Mas elevado agora a 2 menos 1. Então, xk mais 1 menos xk elevado a 1, né? Sobre 2. E isso tem que ser igual a 0, porque eu estou derivando a f de xk mais 1 para determinar o seu ponto crítico e a derivada tem que ser igual a 0. Agora eu volto para o preto. Então, quem vai ser isso? Posso cortar aqui o 2 com 2. Eu vou ter, continuar aqui, f' de xk. Posso abrir aquele produto lá, mais f, 2 linhas de xk, mais 1. Não, perdão, f de xk. De xk vezes xk mais 1 menos
F duas linhas de xk vezes xk igual a zero. A gente continua. O que dá para a gente fazer? Dá para deixar xk mais 1 de um lado, né, e o restante para o outro. Então, eu vou ter F, duas linhas de xk, vezes xk mais 1 é igual a nessa parte que é negativa passa para o outro lado positivo, então F, duas linhas, né, de xk vezes xk. Essa parte que é positiva passa para o outro lado negativa, menos F' de xk. E a gente continua. O que a gente pode fazer aqui? Para simplificar, a gente pode dividir os dois lados por F duas linhas de xk para ter o xk mais 1 isolado. Então, eu vou dividir os dois lados por F duas linhas de xk F duas linhas de xk F duas linhas de xk. Isso aqui dá 1. Isso aqui dá 1. E apareceu justamente a função que a gente precisava, né? Que é xk mais 1 igual a xk menos F' de xk sobre F duas linhas de xk. É assim que a gente deduz a atualização do método de Newton. Agora, gente, só um minuto, eu não sei. Eu acho que o som da minha captura lá do outro software não tá funcionando. Meu medo era esse, mas... Será que atualizou? Breno, nessa Oi, Wesley, questão de pode falar. som, eu acho que depois, se você conseguir no final ter os dois vídeos, você no programa do CapCut, ele retira e separa só áudio, só vídeo, e você consegue fazer um merge, né? Misturar o áudio de um com a imagem do outro, e de repente Só você coloca consegue por cima, né? Isso, você consegue. Você carrega os dois vídeos, depois aí ele já vai separar em duas bandas, aí você tipo deleta o que você não quer, né? Tipo, eu já fiz Tranquilo. isso. Eu só não sei como é que fica às vezes para carregar com vídeo mais longo, mas assim, teoricamente funciona. Só Não, para falar assim. se acontecer, aí eu faço isso lá. Mas eu vou... acho que agora eu aumentei lá, pode estar saindo melhor o som lá. Mas tá beleza, qualquer coisa eu faço isso, boa dica aí. Mas agora está no máximo lá. Então, ok, essa é a dedução, né, que a gente precisa para chegar na fórmula que a gente vai usar de atualização. Então, essa aqui é só uma parte explicatória para constar lá no vídeo, mas sabendo como que funciona a atualização do passo, não precisa deduzir isso. Eu só trago porque, assim, as dúvidas são recorrentes do porquê que a gente faz uma coisa em cálculo numérico e aqui faz outra, ou na hora da prova acaba reproduzindo a mesma função de cálculo numérico e não é isso que a gente está procurando. Então, é por esse motivo que ela sai levemente diferente do que vocês viram na outra disciplina,
e é assim que a gente deduz, e é por isso que ela fica diferente, né? Porque a gente está buscando um ponto crítico, então tem que derivar e igualar a zero. Então, vou limpar essa tela agora. Limpei. E vamos para o algoritmo de fato. Aí, aqui eu já deixei uma colinha, né, das derivadas da função em específico. Então, né, a primeira derivada aqui, né, basicamente, é só cair esses expoentes, né, multiplicando eles no x elevado a alguma coisa correspondente. Então, x à quarta vai virar 4 vezes x ao cubo, né, menos 42x ao quadrado, mais 120x, menos 70x. E, basicamente, nas questões que vão aparecer, são derivadas conhecidas, tá? Assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu acredito que a única coisa diferente que tenha surgido em prova aí é talvez um E elevado a alguma coisa, né? ln de alguma coisa, mas geralmente são funções polinomiais assim. Então, ok, sabendo as derivadas, né, de primeira e de segunda ordem, a gente já consegue executar o algoritmo. Então, vou passar para o próximo slide. Ele está bem resumido daquilo que a gente precisa fazer, tá? Então, a cada iteração eu vou apresentar quem é o meu ponto em que eu estou dando o chute para minha função aproximada. Então, na primeira iteração, é o valor de x0, que é dado no enunciado, que é 0,1. Então, eu vou substituir o 0,1 nas derivadas de primeira e de segunda ordem. Então, 0,1 ao cubo vezes 4, menos 42, 0,1 ao quadrado, mais 120 vezes 0,1, menos 70, igual a menos 58,416. Derivada de segunda ordem, no ponto zero, né, pela colinha aqui que a gente fez, 12 vezes 0,1 ao quadrado, menos 84 vezes 0,1, mais 120, igual a 112,72. E a atualização, né, do ponto, né, o próximo ponto que a gente vai ter para a próxima estimativa é a atualização que a gente calculou lá, né, que é xk mais 1 igual a xk menos a derivada de primeira ordem em xk, em x0, sobre a derivada de segunda ordem em x0. Então, é só substituir cada um deles, 0,1 menos a f' de x0, menos 58,416 sobre 112,72. Atualizou, tem esse valor do próximo x, né, do próximo palpite, que é 0,622, e eu coloco essas reticências para lembrar que a gente não está aproximando nem truncando, tá? Aqui a gente tenta armazenar esse valor na memória da calculadora para ter um valor mais próximo do real, tá? Porque é comum aqui truncar ou aproximar, e a gente pode perder casas decimais lá na frente, né? Porque pode ter 4 iterações, 6 iterações, 10 iterações, e a cada truncamento ou a cada arredondamento, a gente vai colocando erros que a gente não tinha antes, né? Então, para não cair nesse problema, armazenar esses valores na memória da calculadora. O Paulo pediu a palavra, pode falar, Paulo.
Alô, Paulo? Boa noite. Estão me ouvindo Boa agora? noite, Paulo. Estou te ouvindo, pode falar. Tá. Desculpa, uma dúvida que eu fiquei. Tudo bem, é que você aí, agora eu entendi o X1, tá, aquela fórmula que você mostrou, tal, X1 menos X0, módulo, também entendi. Agora, maior que me lembra a UE está lá, 001, tá bom. E agora eu entendi, 0 quando é maior que 001, ele continua. Ok. Isso. Então agora eu estou entendendo que você vai fazer com X1, é isso? Isso. E vai seguir. Ok, tá bom. Desculpa, obrigado. Então, a gente não tinha chegado nesse ponto ainda, né? E antes da gente passar para o próximo ponto, né, ou para o próximo palpite, a gente precisa verificar se o que a gente calculou está dentro, né, do erro que a gente está disposto a cometer para essa aproximação, né? E essa medida de precisão para o método de Newton, né, é a diferença, né, em módulo do palpite dado naquela iteração e o próximo valor, né? E essa diferença, né, ela precisa ser menor que a precisão que eu defini, que é o epsilon de 0,01. Então, eu já tenho, né, o meu palpite na iteração corrente. Calculei o meu próximo ponto, vou fazer a diferença entre eles, né, em módulo, e essa diferença eu vou calcular. Se ela tiver, né, dentro da precisão que eu selecionei, eu paro, né? Se não, eu continuo. Aqui a gente calculou, né, o 0,622 menos 0,1 deu 0,5. Então, a gente não para, a gente continua. Então, vamos para a próxima iteração. Aí é o K igual a 1. Então, a gente vai agora pegar, né, a atualização, né, do... Aqui eu não tenho certeza se eu posso dizer do passo, mas eu tenho esse tique da atualização do passo por causa do método do gradiente, mas é a atualização do ponto, né? Então, o meu ponto calculado anteriormente, que é o x1, ele vai entrar no lugar do palpite, né, que antes era x0. A gente calcula de novo as derivadas de primeira e de segunda ordem no ponto, agora no novo ponto, né, no que a gente calculou anteriormente, né, e eu reforço que essas reticências aqui, né, que a gente não está aproximando esse valor, né, nem truncando, nem arredondando. Esses valores já estariam salvos na memória da calculadora. E reforçando, vocês vão poder usar a calculadora na prova. E eu aconselho treinar essa agilidade, né, porque fica muito mais fácil de resolver na hora da avaliação presencial, e sem perder casas decimais aqui. Tá? Então, calculou a derivada de primeira ordem no ponto x1, no ponto x2, armazenou esses valores, que agora precisou armazenar, porque antes eles não eram valores periódicos ou não periódicos, como aqui eu acredito que sejam, né? Que sejam não periódicos. Armazenamos para depois jogar na atualização do ponto. Então, quem é o próximo ponto? É o x2 igual a x1 menos a derivada de primeira ordem no ponto x1 sobre a derivada de segunda ordem no ponto x1, e deu 0,769 e alguma coisa.
armazenou de novo na memória da calculadora e calcula o critério de parada aqui. Eu não sei se eu mencionei, né? Mas essa diferença em módulo é o que a gente chama de critério de parada. Então, se o critério de parada estiver dentro do epsilon colocado, né, da precisão colocada, a gente para. Então, só para reforçar os nomes, né? Isso aqui é dito critério de parada. E em cada algoritmo existe um critério de parada. Então, a gente tem o x2 armazenado na memória, a gente vai fazer a diferença entre o x1 ainda armazenado na memória, né? Não daria para excluir ainda, porque a gente precisa dele para calcular o critério de parada, e deu 0.146 alguma coisa, ainda é maior que o 0.01. Então, a gente continua, faz mais uma iteração. Aí, para a gente ganhar um pouco de velocidade aqui, porque é mais mecânico, né? Com 2 iterações eu acredito que já dê para entender mais ou menos como que o método funciona. Então, o próximo ponto, né? o próximo palpite, né? Que foi calculado anteriormente, vai servir para calcular as derivadas de primeira e de segunda ordem, e a gente pode atualizar o ponto para a próxima iteração, né? Caso seja necessário, ou né, o ponto que vai servir de aproximação para a nossa função, caso o método convirja, né? Então, calculou x3, deu 0.78081. Aqui eu coloquei mais casas, porque a partir dessa iteração, né, só com 3 casas decimais a gente não consegue ver a evolução do ponto, xk mais 1, então 0.78081 e alguma coisa. A diferença agora deu 0.011, então ele ainda é maior que a precisão que foi requerida, então a gente continua, faz mais uma iteração. Na próxima iteração, né, a gente pega o ponto que foi atualizado na anterior, né, joga nas derivadas de primeira e de segunda ordem, atualiza o ponto, que agora vai ser o x4, com base no x3 e as derivadas de primeira e de segunda ordem, a gente chega no ponto 0.78088. Alguma coisa. Aí a gente faz a diferença, né, para o critério de parada. A diferença aqui já deu 0.00007. Então, essa diferença ela é inferior à precisão que foi requerida, então a gente pode parar aqui. Então, esse é o critério de parada. Está dentro do critério de parada, a gente para, e o ponto que foi atualizado nessa iteração, que é o x4, ele que vai ser a nossa solução aproximada, por conta do critério de parada ter sido atingido. Então, não é o x3 que a gente calculou, é a atualização do ponto na iteração 3, que é o x4. É sempre o xk mais 1. Então, quem é a solução? Né? O ponto ótimo aqui, né? o ponto crítico calculado, ele é o x4, e a aproximação dele é 0.78088, né? Com o valor da FO, né? Que a gente estava procurando, que é essa F, de menos 24,36960. E isso aqui é suficiente para a gente responder a pergunta do exemplo 8. Como aqui ele não solicitou qual tipo de ponto que a gente está lidando, né? Se é ponto de mínimo local, de máximo local ou ponto de cela, a gente não precisa calcular aqui, tá? Aí, para calcular, o que a gente faz, né? Aí tem que lembrar das regrinhas. Condição
necessária de primeira ordem, que é a derivada tem que ser igual a zero, e a condição suficiente de segunda ordem, que é, né, aí, a depender da função, se a derivada de segunda ordem for maior que zero, a gente chama esse ponto de ponto de mínimo. Se a derivada for, se ela for menor que zero, né, ponto de máximo local. E para o caso de ser ponto de Sela, vai depender das derivadas superiores, né? Se ela não for definida na derivada de segunda ordem, a gente vai precisar de derivadas de ordem superiores, então, derivada de terceira ordem, de quarta ordem. E tem uma regrinha que eu não sei se está nas notas de aula, mas, basicamente, se eu lembrar de cor aqui, para ser ponto de mínimo, basta que todas as derivadas de ordem superior sejam maiores ou iguais a zero. E o segundo critério é caso haja as derivadas de ordem superiores pares, né? Uma delas, pelo menos, tem que ser maior ou igual a zero. Que aí, se for... deixa eu colocar aqui. Por exemplo, se a derivada de ordem superior, n, no ponto x, se n for par e a f de n em x for maior ou igual a zero, aí ele é ponto de mínimo local. Se ela for... não é igual a zero, maior que zero. Se a de ordem par for menor que zero, aí é ponto de máximo, f de n. Agora, se ocorrer nas derivadas de ordem ímpares, né, qualquer coisa, aí eu tenho que puxar pelo livro de referência, mas eu não lembro se é o valor positivo ou negativo, mas se ela for definida, né, se a função for definida, ela não for zero, nas de ordem ímpar, n ímpar, então, por exemplo, se fosse derivada de terceira ordem, aí a gente chama de ponto de Sela. Tá? Aí aqui, se a gente fosse fazer, o que precisaria aqui? Derivada de segunda ordem. A gente vai botar no ponto. Ah, tá, mas o problema é que a gente não consegue... A gente não tem o valor exato ainda, né? E aqui eu preciso, para responder essa pergunta, eu precisaria do valor. Então, para responder a essa pergunta, eu precisaria derivada de segunda ordem no ponto x. No valor aproximado, né, é alguma coisa que a gente já calculou em torno disso, então dá até para a gente fazer. Então, aqui a f deu negativa, em cima do ponto deu menos 24,369. Então, no ponto, ela é menor que zero. Então, aqui... Espera aí, deixa eu confirmar aqui. Posso ter falado besteira. 2x2, é isso aqui. Ok. É ponto de mínima. Aqui é 2x. Aqui é 2 maior que zero.
Então, ponto de máximo, derivada de segunda ordem maior que zero. Aqui está dando menor. Não, na verdade, o que está errado é isso aqui. Esse ponto não é de mínimo, é de máximo. Né? Deixa eu ver nas notas de aula lá. Breno, acho que nessa questão ele é de mínimo mesmo, né? De mínimo mesmo? É, porque o x que deu foi um x positivo e o y, o f desse x, foi um valor negativo aqui, né? Que deu menos 24. Então, eu acho que ele tá aumentando para baixo, então ele tá dando ponto de mínimo mesmo. Deixa eu ver se eu não. Agora eu não estou entendendo essa análise pelo sinal da derivada aqui. Eu também estou lendo aqui o material das notas. Uhum. E, nossa, é muita coisa. Mas isso para dizer o quê? Exatamente. A gente vai usar a derivada de primeira e da segunda para saber se ele é um ponto de máximo local, mínimo local, um ponto de Sela, é isso? Isso. Aí a gente consegue calcular. Ai, gente, não considera ponto de Sela, não, porque aí já dificulta muito a vida. Não, eu só confesso que eu acho que eu tô errando alguma definição aqui. Deixa Não, eu aqui pegar está na aula. parte do caso com uma variável assim. Se f' de x asterisco igual a zero e f duas linhas é maior que zero, então é um mínimo local. É mínimo. Que é o nosso caso. Não, não, o nosso não é zero. Mas quando que f' vai ser igual a zero? Não, então, quando for zero, é inconclusivo. Aí a gente tem que passar para as próximas derivadas. É porque aquela f' igual a zero é aquele ponto, enfim, uma reta, na verdade, né? A derivada ali vai ser um ponto, ponto de flexão, né, no caso, assim. Entendeu? E o outro for e f duas linhas é menor que zero, é maior que zero, então é o mínimo local. Assim, faz sentido, entendeu? Só que aí ele está considerando só naquele ponto de inflexão mesmo, que é aquele menor ponto que tem do gráfico ali, né? Eu acho que ele não precisa nem ser igual a zero. Eu acho que só dele ser maior ou igual a zero, eu acho que ele já pega isso, não? Não, então. Só que a gente calculou ali. Não. É porque eu estou olhando para a função ali. Perdão. Ah, sim, tem que olhar para f', né? Lá. Que é f' e f duas linhas. Tem que olhar para a colinha aqui no cantinho. Tá certo. Eu olhei para F ao invés. Entendi. Eu olhei para F ao invés da F duas linhas. Então, a gente teria que calcular Isso. a F duas linhas aqui em x4. Só que a gente não calculou. Então, assim, para não perder muito tempo... Porque já deu o mecanismo de parada, é verdade. É porque o ponto de parada, na verdade, é o próximo ponto, né? Não. É aqui. A gente para aqui, na 3 mesmo. Isso, aí tem que jogar ele lá no f de x. Só que a extensão do que eu estou dizendo aqui, né? Porque, por exemplo, aqui a gente não falou se era ponto de mínimo ou de máximo, tá? Então, você chegou aqui, ó, encontre um ótimo local. Aí eu encontrei, tá? É 0,78088. Só que aí a pergunta vem, esse ponto é que tipo de ponto? É um ponto de mínimo, ponto de máximo? Todos locais, tá? Ponto de mínimo local, ponto de máximo local ou ponto de Sela? Poderia vir uma pergunta assim. Então, como que eu faço para determinar? Aí eu estava narrando lá, derivada de primeira ordem tem que ser igual a zero. Então, a gente vai para a solução analítica. Então, a derivada de primeira ordem tem que ser zero, a de segunda ordem tem que ser maior que zero para o caso de mínimo, menor que zero para o caso de máximo. Aí eu acabei olhando para f aqui e me embolei todo. Não é isso. É a derivada de segunda ordem. Então, se vocês olharem para os casos anteriores, de x2 e de x3, reparem que elas são positivas. Só que essa derivada vai diminuindo.
essa derivada de segunda ordem, mas ela continua positiva. Então, em todos os casos anteriores, que a gente está botando valores próximos do 0,78088, ele está dando maior que zero. Então, para a gente não perder tempo calculando aqui, né, por analogia, né, considerando essa lógica, como está muito próxima aqui, AF duas linhas, vamos lá, AF duas linhas do x ótimo aqui vai ser maior que zero. Então, se a derivada de primeira ordem é zero, só que aqui ele não vai ser zero porque é algo próximo de zero, tá, gente? Porque ele não é o valor exato. A gente teria que calcular o valor exato. Como que seria esse valor exato? Seria a f' aqui igual a zero. Tá? Só que fica difícil para a gente resolver isso na mão agora, mas daria para resolver descobrindo as raízes dessa função. Então, vocês vão ver, acho que são 2 ou 3 pontos nessa função que são raízes. Então, as raízes dessa função derivada, elas vão ser os pontos críticos que a gente vai calcular. Isso tudo que eu estou falando de maneira analítica, sem precisar passar por isso tudo. Tá? Mas depois de calculado isso, dá para a gente calcular no ponto. Eu só estou reforçando que a f' no ponto x aqui, ela não vai ser igual a zero como a condição de primeira ordem solicita, porque esse valor é um valor aproximado. Mas é algo muito próximo disso, ele vai ser muito próximo de zero aqui, tá? Porque a gente não está pegando uma resposta que é analítica, é uma resposta aqui aproximada. Então, as respostas aproximadas, elas vão dar algo em torno de zero para a derivada de primeira ordem, a derivada de segunda ordem vai dar a dica para a gente de qual ponto que é. Então, ela é definida, tá? Ela não é zero, essa derivada de segunda ordem, e ela é positiva. Então, se ela é positiva, essa lógica aqui de ser par, ela também se aplica para o 2, tá? É só uma extensão, caso fosse necessário derivadas de ordens superiores. Mas a derivada de segunda ordem é par. Então, se for maior que zero, é ponto de mínimo. Se for menor que zero, é ponto de máximo. Tá? E quando ela for definida apenas em derivadas de ordens superiores, em que a ordem é ímpar, aí ele é ponto de Celer. Tá? Isso aqui assim, é uma extensão da aula. Isso provavelmente está lá sim, tá? Mas pode ser que aconteça. Poderia não estar nessa aula de algoritmos? Sim, poderia não estar. Mas eu estou aqui aproveitando para deixar isso narrado para vocês. Ó, pode acontecer. No final, ele perguntar lá, ó, esse ponto é ponto de quê? Né? Porque acontece também assim, a gente já vai dar, por exemplo, se fosse no método da seção áurea ou no método do gradiente, tá? Aí guardadas as devidas proporções, tá? Seção áurea é para uma variável, gradiente é para várias variáveis. Mas em ambas, a gente daria uma direção de otimização. Então, tanto na seção áurea quanto no gradiente, a gente vai dizer, ó, minimize a função tal pelo método da seção áurea, ou maximize a função tal pelo método do gradiente. Ou, para não dizer com essas palavras para o gradiente, a gente pode dizer utilize o método da descida. Descida é o gradiente com minimização, método da descida. Então, é como se a gente estivesse no topo de uma montanha e a gente vai descendo, fazendo zigue-zague, tangenciando os pontos em que há vale. E se a gente descendo, né, minimizando, é método da descida, subindo, método da descida. Subindo é o método da subida. Então, seria o método do gradiente com uma função de maximização. É a única coisa adicional que pode surgir. Mas quando a gente está falando de Newton, pode ser que ele não coloque para você, ó, minimize essa função.
Não precisa, porque pelo método de Newton, ele só vai te dar um ponto de partida e ele vai dizer, ó, calcula algum extremo para mim tomando esse ponto de partida. Só que aí... Você vai calcular o ótimo local ali, né? E pela interpretação da derivada da segunda, você vai saber se ela já é um mínimo ou máximo, né? Isso. Então, eu fiz aqui a conta, Breno. Eu fiz aqui a conta caindo lá do ponto ótimo, né? Ele deu a derivada da primeira, no caso, menos 2,5 vezes 10 a menos 4, ou seja, vai dar um número bem 0,0000, né? Isso. E Tá bem próximo de zero. E para a derivada da segunda, deu 61,72. Quer dizer, ele vai descendo e esse é o ponto que converge lá. Aí só tem que lembrar, Wesley, a derivada de segunda ordem, ela vai te dar qual é o tipo de extremo que a gente está calculando. Então, se ele deu positivo, ponto então vai de ser um mínimo né? mesmo. Deu 61, era quanto que deu? 62? 61, 6172. 6172, então é um ponto de mínimo para essa função que a gente calculou. Aí, assim, olhando os resultados que ele vem dando anteriormente, dá mais ou menos para a gente sentir que ele está caindo ali, né? Então, está indo nessa direção, mas mas é só a interpretação mesmo. O importante é o sinal, tá? Não Sim. é esse valor, é simplesmente o sinal dele. A gente só vai ficar na dúvida quando ele for zero, porque aí não tem sinal, aí a gente não sabe. Quando for zero, que a gente vai a gente vai ter que partir para as opções de derivadas de ordens superiores. Aí vai ter que seguir essa lógica. Se for par, a gente vai ter pontos de mínimo ou de máximo, depende. Se for ímpar, é cela, entendeu? Aí tem que lembrar disso. Mas, assim, muito raro cair desse jeito em prova e, geralmente, quando cai, a derivada de segunda ordem ela é definida. Então, já vai dar para responder direto. Não e pelo amor de Deus, me ponha polinômio na prova também, né? Não custa nada, né, família? Isso aí... no caso, se bem que não que as outras derivadas sejam mais difíceis ou mais fáceis, mas pelo menos fica mais fácil de fazer a conta, né? Porque põe um exponencial aí, só de jogar um E aí já vai dar um número quebrado pra caramba. Mas olha esse polinômio aqui, quanto a conta que deu. Polinômio é mamão com açúcar, isso daí ainda tá facinho, poxa. Tem certeza? Então tá. Tá bom, sim. Pô, grau 4 aí, tranquilo, entendeu? Então, não vai matar ninguém então, a gente... não. Também já... Então, dá pra gente encerrar aqui, tá? Essa é só a forma de organizar essa memória de cálculo. Aí, antes de finalizar, eu acredito que esse exercício esteja nas notas de aula. No caso, vocês não precisam fazer assim, tá? A apresentação textual, assim, linha por linha, cada um. A gente mesmo já coloca para vocês em formato de tabela. Então, pode colocar numa tabela, tá? Fez as continhas na calculadora e indicando no rascunho ou na sua memória de cálculo, dá para ficar lá ou simplesmente colocar na tabela direto. Se vocês tiverem velocidade para isso, né, já ir fazendo direto na calculadora e só colocar os valores na tabela, também serve. Porque na tabelinha a gente faz isso tudo lá, né, dentro de um espaço pré-definido, dá para colocar todos esses valores lá. Então, pode ser assim ou pode ser numa tabela, tá? Então é isso. Mais alguém tem alguma dúvida? Tem o Jorge aí na aula, tem a Priscila, tem o Paulo. Como é que vocês estão aí? Conseguiram acompanhar? Podemos finalizar?
Por mim, tranquilo. Por mim, tudo bem. Esse aí tá entendido. Maravilha. Então eu vou encerrar. Por mim também. Maravilha, Priscila. Então eu vou encerrar a outra gravação. Eu acredito que realmente o começo tenha ficado sem áudio. Mas aí, quando o áudio dessa aula chegar, eu faço o que o Wesley comentou. Aí eu coloco para vocês lá e fica para os próximos semestres. Então, finalizando.